Olá, meu querido, olá, minha querida. Que bom estarmos juntos aqui mais uma vez para falarmos da palavra de Deus. E hoje eu quero tratar com você aqui, eu quero falar com você sobre o Novo Testamento e nós vamos dividi-lo em 5 partes para facilitar você entender o que é esta parte da Bíblia. A Bíblia em si ela é dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testamento tem 39 livros, o Novo Testamento tem apenas 27. Esses 27 livros, eles são distribuídos no Novo Testamento, não de acordo com as suas datas. Nós vamos encontrar, por exemplo, no Novo Testamento, o primeiro livro é o livro de Mateus, mas segundo a cronologia do Novo Testamento, o Evangelho de Mateus não foi o primeiro livro escrito do Novo Testamento, o primeiro documento. O próprio Evangelho de Marcos foi escrito primeiro que o Evangelho de Mateus. E a Epístola de Paulo aos Gálatas, ao que tudo indica, ou a primeira aos Tessalonicenses, é o primeiro livro do Novo Testamento. Então a ordem em si dos livros não representa de fato o que do que temos na ordem do Novo Testamento que você tem aí na sua Bíblia. Mas nós vamos dividi-los em propósitos. Seria melhor olharmos deste jeito. Então, ou, se não propósitos, assuntos, alguma coisa que os relacione, os que deixem próximos uns dos outros. Então nós temos a primeira divisão que eu chamarei de evangelhos. Nós temos os 4 primeiros evangelhos, que é o de Mateus, Marcos, Lucas e João. Os três primeiros são muito parecidos uns com os outros, de maneira que costumamos chamá-los de evangelhos sinóticos. Sinóticos. Então esses evangelhos sinóticos, eles têm o mesmo ponto de vista, apesar dos autores terem escrito com detalhes diferentes. Às vezes até a ordem dos acontecimentos ficou diferente, mas aconteceram. Então o fato de terem colocado em ordens diferentes não significa que algo não aconteceu, não é verdade? Temos o Evangelho de João, que é um evangelho mais teológico, é um evangelho mais voltado para defender a divindade de Jesus Cristo. Ele é aquele que é o Verbo, está antes de todas as coisas. Ele é aquele que dá a água da vida. Ele é o que foi, ele é o unigênito Filho de Deus e que não veio para julgar o mundo. Ele traz o evangelho para os samaritanos. Jesus e o Pai são um. Ele vem antes de Abraão. A palavra flui. Ele é a videira e as pessoas são os ramos. Ou seja, Jesus, o evangelista, tinha um propósito de mostrar a supremacia de Jesus Cristo, a sua divindade, a sobrenaturalidade da sua pessoa. Depois disso nós temos o livro histórico do Novo Testamento, que serve de base para que entendamos os propósitos das demais cartas do Novo Testamento. Então nós temos o livro de Atos dos Apóstolos. Em Atos dos Apóstolos descreve-se como a igreja como os apóstolos ficaram durante 40 dias com Jesus depois que ele ressuscitou. Fala da ascensão de Jesus e da descida do Espírito Santo no Pentecostes. Fala também como a igreja se organizou no início, os primeiros batizandos. Depois fala-se sobre as primeiras perseguições, o primeiro mártir. Daí vem o evangelho se espalhando através do ministério de Filipe para outras regiões. Trata-se da perseguição movida pelo apóstolo Paulo e depois a sua subsequente conversão. Daí então o evangelho começa a se espalhar através do apóstolo Pedro, que vai levando o evangelho para Cesareia, lugares onde os judeus necessariamente não poderiam ir. Daí então descreve-se a atividade de Paulo quando ele foi convocado para trabalhar numa cidade chamada Antioquia, e então ele vem já com Barnabé para ajudar a igreja numa situação difícil, trazendo oferta dos irmãos.
O primeiro mártir no meio dos apóstolos, fala lá no Atos capítulo 12. Eu estou citando tudo em ordem para você. Depois nós temos aí o capítulo 13, que é a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Então, nessa primeira viagem missionária, descreve-se a conversão dos Gálatas. Dá o motivo que ele depois escreve uma carta para os Gálatas. Na sua segunda viagem missionária, Paulo já passa por Filipos, Tessalônica, Corinto, e aí então ele já enseja o motivo de escrever para os tessalonicenses, para os coríntios e para os filipenses. Mais tarde, ao sair da prisão, ao sair desses lugares, ele vai a Jerusalém, discute com os apóstolos sobre as necessidades dos gentios, e então ele vai para Éfeso, passa na sua terceira viagem missionária, ele prega em Éfeso, fica 3 anos naquela cidade, daí então ele firma um propósito de levantar uma oferta para levar para os irmãos em Jerusalém. Ele vai para Jerusalém, lá ele é preso, passa 6 anos preso e termina o seu aprisionamento em Roma, quando então ele é libertado e termina o livro de Atos dos Apóstolos. Daí então nós temos a terceira parte, que são as epístolas. As epístolas, nós temos epístolas de Paulo, chama-se epístolas paulinas, temos as epístolas consideradas de Pedro, as epístolas de João e a epístola de Tiago, cada uma delas cumprindo o seu papel. As epístolas de João procuram sempre demonstrar a divindade de Jesus. Aliás, esse era um traço de João. E também nas 2 últimas de João, a segunda e a terceira, ele descreve como algumas pessoas dentro da igreja estavam causando problemas e até mesmo difamando a sua pessoa para que os irmãos daquela igreja não mais se submetessem à autoridade de João. Pedro, nas suas 2 cartas, na primeira, ele exorta os irmãos a permanecerem firmes, com bom comportamento. Ele inclusive pede para que os presbíteros pastoreiem, pastoreai o rebanho de Deus que está entre vós, não por sorte da ganância. Ele fala da grande perseguição que estaria por vir sobre os crentes daquela região, porque Pedro pregou no norte da Ásia Menor, que era a Ásia Menor hoje é o país da Turquia. Então, enquanto Paulo ficou mais para o sul, Pedro migrou para o norte para pregar a palavra. E então a epístola de Tiago já foi escrita para um outro ambiente. Provavelmente Tiago escreveu para os irmãos no Oriente, porque na região considerada Babilônia, não era a cidade da Babilônia, porque essa tinha sido destruída, mas a região continuou sendo chamada Babilônia. Então havia uma comunidade judaica enorme lá, e os cristãos já tinham, e os evangelistas já tinham ido para aquela região, fizeram crentes lá, convertidos, batizados, mas eles se reuniam totalmente ao estilo judaico. Quando você lê a carta de Tiago, você percebe que Tiago está falando para judeus. Mas tanto as epístolas de Pedro, quanto as epístolas de João e a epístola de Tiago, não tem nenhuma referência no livro de Atos dos Apóstolos. Mas as epístolas paulinas nós encontramos no livro de Atos dos Apóstolos. As epístolas paulinas são Romanos, Gálatas, 1ª e 2ª aos Coríntios, Romanos, 1º ou 2º aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª aos Tessalonicenses, 1ª e 2ª a Timóteo, Tito, Filemon. As 3 últimas que eu citei aqui para vocês, 1ª e 2ª Timóteo e Tito, e Filemon não, elas são consideradas epístolas que foram escritas depois que Paulo foi solto do seu primeiro encarceramento. E isso é uma história que nós vamos contar nesse 2º vídeo. Tá? Preste bastante atenção, absorva o máximo que você puder, porque com certeza será uma bênção para a sua vida. Até daqui a pouco. A paz de Deus sobre a sua vida.